entrou aqui nesse vídeo porque você está precisando estudar matemática para concurso, você não está conseguindo aprender matemática, você não está conseguindo passar em concurso exatamente por causa da matemática, se foi esse o motivo, não sai daqui que eu vou te mostrar a solução. Você sabia que muitas vezes as pessoas não sabem matemática ou não aprendem matemática? Tem um motivo? E é exatamente isso que eu vou te falar aqui. Nós aprendemos a vida inteira, eu também aprendi assim. Nós aprendemos a vida inteira que a matemática é exata, que a matemática é para poucos, que não é qualquer um que aprende matemática. E isso não é verdade. E eu vou te mostrar aqui nesse vídeo o que eu estou falando. Se você realmente quer conhecer a matemática que eu tenho para te apresentar, se você quer conhecer a matemática humana, a matemática criada pelos homens, que é uma coisa mais humana do que algo que foi criado pelo homem, se realmente esse é o seu objetivo, você está no lugar certo. É aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo isso. Eu sou a professora Alessandra e estou aqui para te ensinar matemática de verdade. Então, essa é a tua oportunidade de conhecer a matemática de verdade. Olha, a matemática, se você parar para pensar, a matemática sendo essa figura de matemática difícil, isso foi algo que foi construído pela sociedade e ainda é alimentada pela sociedade. Se você parar para pensar, veja bem, quem que as pessoas falam que é mais inteligente? A pessoa que sabe matemática. Isso foi construído pela sociedade, mas não existe nenhuma tese, nenhuma pesquisa científica que fala que quem sabe matemática é mais inteligente do que uma pessoa que joga futebol, por exemplo. Então isso aí é uma crença, algo que foi construído pela sociedade. E eu estou aqui, agora nessa oportunidade para te mostrar que isso tudo é apenas uma crença, que qualquer pessoa aprende matemática. Sabe por quê? Porque a matemática é para todos e isso é indiscutível. Se a matemática é para todos, por que tanta gente tem tanta dificuldade com matemática? Isso é simples de responder. A criança, quando ela entra na escola, ela conhece uma matemática humana, uma matemática de tomada de decisão, uma matemática criada para a decisão do dia a dia. Uma criança sabe matemática. Aquele limite, claro, naquela quantidade de matemática, mas é uma matemática suficiente para ela resolver os seus probleminhas. Aí quando essa criança vai para a escola, o que acontece na escola? Ela aprende algoritmo, ela aprende simbologismo formal da matemática, ela começa a aprender coisas que não têm tanto significado como a matemática que ela trouxe na bagagem. E aí começa aquela autoexclusão na matemática. Quando a criança começa a sentir dificuldade com a matemática, o que acontece em casa? A família fala assim, calma filho, eu também tenho dificuldade em matemática, o papai também sempre teve dificuldade em matemática, tá tudo bem você não ir bem em matemática. E começa-se aí um processo de autoexclusão da criança. E uma criança quando chega aos 7 anos e fala assim, eu odeio matemática, isso dói no coração da gente, porque ela não tem idade suficiente para odiar matemática, ela não tem experiência suficiente para odiar matemática, percebe? Então isso sempre vai ser algo que está sendo construído. E isso nós temos que mudar. É claro, o Programa Internacional de Avaliação do Aluno já colocou que o Brasil precisa de decisões, de medidas imediatas para fazer alguma mudança nesse sentido. Só que o que acontece é que o Brasil continua fazendo a mesma, digamos assim, a mesma demonstração matemática para as crianças que foi feito desde quando eu tinha 4 anos, desde quando você também tinha 4 anos, percebe? Então, algo tem que ser feito. Bom, que algo tem que ser feito nesse sentido, a gente já sabe. Mas e você, que você já é adulto e ainda quer aprender matemática, porque você precisa da matemática não só para resolver problemas de concurso. Eu quero aprender a criar estratégias para resolver problemas, Alessandra. Eu quero aprender a ensinar o meu filho numa oportunidade. Eu quero realmente aprender matemática. Então, essa é a sua oportunidade. Eu fiz mestrado em educação matemática, eu fiz doutorado em educação matemática. Eu estudei muitas filosofias da matemática para que eu possa ter bagagem suficiente para gravando esse vídeo para você e mostrar para você o que é a matemática construída, a matemática construída pelo homem, né? E aí você vai ver aqui nesse vídeo que não é esse bicho de 7 cabeças não, que eu preciso conhecer os objetos, eu preciso conhecer as operações, eu preciso criar estratégias e eu vou resolver qualquer problema de matemática. Ok, então vamos ao que interessa, que é a matemática. Vamos lá? Prontinhos? Ok. Então presta atenção. Eu vou te mostrar aqui como foi construído o conjunto dos números numéricos, tá? Ou seja, as frações, os decimais, os números irracionais, os racionais, etc. e tal. Alessandra, esse é exatamente aí meu ponto. Eu tenho uma dificuldade enorme quando eu vou resolver uma questão, que cai uma fração, que cai o número decimal, pronto, acabou a questão para mim. E sabe por que isso acontece? Acontece porque você não conhece os números. Acontece porque você não conhece o objeto matemático. E é nesse momento eu vou te mostrar. E você nunca mais vai ter dificuldade com isso aqui. Esse é o método X.
Olha só, considere aqui um segmento de reta. Eu vou te mostrar aqui como se construiu os conjuntos numéricos através de segmentos comensuráveis e incomensuráveis, ok? Então, considerou aí um segmento de reta, só presta muita atenção, não tira o olho desse vídeo, presta muita atenção, que é fácil entender. E aí, depois que você entender, nunca mais vai ter dificuldade. Então, eu estou considerando aí um segmento de reta, ok? E agora, eu estou considerando mais 2 segmentos de retas. Olha o que eu vou fazer. Eu quero que você observe bem esse procedimento que é muito legal. Ó, olha só. Então, presta atenção. Considere aqui, ó, esse segmento primeiro que eu estou chamando aqui, eu vou chamar ele de U. U de unidade, tá? U de unidade. Agora, observe como os caras construíram os números. Olha isso, gente. Presta atenção. O cara chegou aqui, ele falou assim, bom, eu vou considerar 2U. Tá, legal. Então, o que significa esse segmento de A até B? O segmento AB é igual a 2 unidades. Legal. Até aí, Alessandra, estamos no conjunto dos números naturais, que eu tinha 1, 2, 3, 4, aí tudo bem, aí não tem nenhuma novidade para mim. Tá, então considere agora esse outro segmento de reta. Eu vou chamar isso aqui de CD, ok? Então, ó, eu vou colocar aqui coube mais um U, legal. Coube mais um U, legal, e coube mais um U. Então, o CD, o meu segmento CD, é igual a quem? A 3U, legal. Até aí tudo bem, até aí eu entendi tudo. Bacana. Agora, observe esse segmento. Esse segmento, o U é o mesmo, vai ser o U para todos, unidade. Agora, olha esse outro segmento. Então, eu chamei de A, B, C, D, e agora vou chamar isso aqui de E, e vou chamar esse cara aqui de F. Esse segmento aqui vai ser chamado de EF, ok? Então, tá aqui um segmento de reta. Esse cara aqui é o meu U, certo? Olha só, ele coube um U, mas ele não coube 2. O que eu vou fazer se ele coube? O que significa o EF? Ele tem um U, ó, ele tem um U, mais esse outro pedacinho de segmento, porque ele não coube 2. Então, eu vou chamar isso aqui de G, tá? Então, mais GF. Olha que legal isso. E agora? Como foi que os matemáticos se viraram? Simples, pessoal. O que eles fizeram? Eles pegaram o primeiro segmento, esse segmento aqui, ó, que eu estou chamando de U, e eles dividiram isso em 10 partes. Olha que legal. Ele começou a dividir, ó. Dividir, ó. Primeira parte, segunda parte, tá vendo? Ele vai dividindo todo o segmento em 10 partes. Cada partezinha dessa, presta muita atenção nisso, ó. Cada partezinha dessa, ele vai chamar de U dividido por 10. Não era o U, o primeiro? O primeiro, ó, quando eu coloquei aqui o U, lembra? Ó, coloquei o U. Coube uma unidade, mas não coube quantas? 2. Ou seja, esse segmento EF, né? Eu chamei de EF, ó. Ele coube uma unidade, mas ele não coube, tanto que eu chamei isso aqui de GF, segmento GF. Por quê? Porque não coube 2 unidades. Ele só coube uma. E aí, quando eu faço essa divisão de segmentos, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar os segmentos em cima. Quando eu começo a colocar os segmentos em cima, vão aparecer os números decimais. Que legal! Ou seja, aqui coube uma única unidade, mas não coube 2. É por isso que se cria a vírgula, porque ele está avisando, olha, a partir daí eu vou começar a dividir o segmento, vai começar um processo de divisão. E aí ele vai dividindo, vai pegar todos esses segmentos e ele vai colocar, ó, aqui em cima do GF. Olha como é que vai ficar isso aqui, ó. Então, veja bem, ó. Eu tenho uma primeira unidade, tá aqui, ó. Eu tenho a primeira unidade. E aí, agora eu vou colocar as unidades em cima daquele outro pedacinho aqui, ó. Que eu não tinha, eu já tá bem visível que não cabe 2 segmentos, 2 pedacinhos de unidade. Ele vai caber uma única unidade. E eu vou pegar a unidade maior e eu vou dividir em 10 partes. Ou seja, cada partezinha dessa eu vou chamar de U dividido por 10. Porque era um U grande que eu dividi em 10 partes. E agora eu vou colocar isso em cima desse segmento que eu chamei de segmento EF. Olha só, observe essa cena aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coube 7, Alessandra, mas não coube 8.
Nossa, que legal! Eu vou entender agora os números de uma vez por todas, porque, ó, veja, eu tenho uma única unidade, não tenho mais, não dá, eu não consigo colocar aqui duas unidades, ou seja, eu tenho uma unidade, mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 unidades de U dividido por 10. Mas ainda sobrou esse pedacinho aqui, ó, tá vendo? Sobrou esse pedacinho. Como é que eu vou fazer? Por enquanto, eu estou entendendo que eu tenho uma unidade, eu começo o processo de divisão, por isso o surgimento da vírgula, e está dizendo assim, olha, agora eu não tenho mais parte inteira, eu vou começar a dividir em 10 partes. Eu dividi, você viu? Eu dividi aqui o segmento em 10 partes, cada pedacinho desse eu chamei de U sobre 10 e fui encaixando pedacinho por pedacinho aqui no meu segmento de reta. Deu quantos pedacinhos? Deu 7 pedacinhos, então eu tenho... Por enquanto, eu tenho 17 décimos, ou seja, 1 inteiro e 7 décimos. Foi aí que surgiu os décimos. Olha que legal, mas sobrou um pedacinho. O que os caras vão fazer? Presta atenção aqui. Ó. Então, ó, eu estou com a parte inteira, eu tenho com essa parte inteira aqui, né? Ainda me falta esse pedacinho para eu completar. Eu tenho 7 partezinhas de 10, aqui, ó. De U dividido por 10, eu tenho 7 partezinhas. Eu tenho uma parte de 1 inteiro. E agora eu vou tentar encaixar esses pedacinhos aqui em cima. Que pedacinho, Alessandra? Veja o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou dividir, eu vou fazer uma outra divisão, agora de 10 partes. Ou seja, é como se eu pegasse um segmento maior e dividisse em 100 partes. Veja só o efeito que eu vou fazer aqui. Presta atenção, ó. 1, 2, ó. Eu estou encaixando aqui. Quando eu encaixo esses pedacinhos aqui, ó, quando eu encaixo esses pedacinhos aqui, o que vai acontecer? Cada pedacinho desse agora é U dividido por 100. Meu Deus, então foi aí que surgiu o centésimo? Foi, porque ó, o que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma única unidade, só deu 1, lembra disso, ó. U, começa o processo de divisão, coube aqui 7 pedacinhos, ou seja, 7 décimos, porque cada pedacinho desse aqui, não esquece que esse pedacinho aqui é U dividido por 10, tá? Deu 7. E agora eu vou encaixar esses pedacinhos menores aqui. Quantos pedacinhos deram? Ah, deu 3 pedacinhos, ou seja, deu 3, olha, eu tinha 7 pedacinhos de U dividido por 10, e agora eu tenho 3 pedacinhos de U dividido por 100, que é exatamente quem? O 3 centésimos. Veja que interessante, é como se eu estivesse fazendo uma divisão, olha, presta atenção aqui nesse slide, ó. É como se eu estivesse fazendo uma divisão do primeiro pedaço U, lembrou? Primeiro pedaço U, eu dividi em 10 partes. Essas 10 partes aqui, ó, U dividido por 10, o que eu fiz? Eu encaixei nesse pedaço que faltou aqui, ó. Então, eu tinha aqui, ó, deu uma única unidade, que é a mesma coisa de 10 partes. Você vai entender uma coisa muito legal aqui, ó. Deu uma única unidade. Aí eu encaixei 7 pedaços de 10 aqui, ó. São 7 pedaços, ou seja, 7 pedaços de U sobre 10. E aí esses pequenininhos aqui, ó, eu fui encaixando pedacinho de U sobre 100. Ou seja, deu 3 pedacinhos de U sobre 100. Que é a mesma coisa de eu falar assim, ó. Esse U aqui, esse primeiro U aqui, ele nada mais é do que 10 pedacinhos de 10 sobre U. Opa, perdão, é U sobre 10, né? São 10 pedacinhos de U sobre 10. O que significa dizer que eu tenho aí quantos? 10 pedacinhos, certo? Que também é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho esse U aqui, esse meu U aqui, ó, é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 100 pedacinhos desse U dividido por 100. É ou não é? Não é verdade? É como se eu tivesse, se eu quisesse, eu poderia dizer que isso aqui é um monte de pedacinhos. Onde é que você quer chegar? Calma. Calma que eu vou te mostrar onde é que eu quero chegar. Esse 7 sobre 10, que é os 7 décimos, olha o que ele é. Ele nada mais é do que ele ser 7 pedacinhos, né, de U sobre 100 também. Percebe? E o outro pedacinho que eu tenho é 3U sobre 100. O que eu tenho aqui? Nada mais é que eu tenho aqui, ó, de ter o número decimal. Cria esse número, pelo amor de Deus, Alessandra, que eu tô curiosa, ó. 1 inteiro, 7 décimos e 3 centésimos. É a mesma coisa de 173 centésimos. Com isso, você já pegou aí, ó, porcentagem.
Com isso, você já pegou aí os decimais. É uma construção, gente, não tem mistério nenhum. Ó, 173 centésimos, que nada mais é do que eu pensar em 1 inteiro, ó, é a mesma coisa de eu pensar em 1 inteiro, 7 décimos e 3 centésimos. Deu 1 inteiro, mas não deu 2. Deu 7 décimos, mas não deu 8. Deu 3 centésimos, mas não deu 4. Fechou aí. Então, é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 173 centésimos. Esse 7 se encaixa na casa decimal. Esse 3 se encaixa no centésimo. Entendeu? É aí que eu vou ler 173 centésimos. Que aí, principalmente em questões de concurso, eles vão chamar de porcentagem. Ele vai dizer assim, ah, eu quero que você me diga o que significa esse número em porcentagem, por exemplo? Você vai dizer que isso aqui é a mesma coisa de 173%, porque a leitura se diz, ó, por 100, ó. 173 centésimo é 173 por 100, por cento. E aí eu já encaixo a porcentagem, 173%. Percebeu? Muito legal, né? Então, aí quando você se encarar aí o número 1,73, que não fala esse 1, as pessoas, a gente passa a vida inteira lendo isso, né? 1,73. E, na verdade, a forma correta de se ler esse número é 173 centésimos. Por que as pessoas têm dificuldade? Porque elas não conseguem enxergar o processo de divisão. Então, a partir de hoje, você já sabe, a vírgula significa aonde começou o processo de divisão. Então, qualquer exemplo que eu colocar aqui para você, você vai conseguir enxergar essa divisão de segmento e como eles construíram os números, ok? Vamos a outros exemplos para ver se você pegou legal isso aqui, ó. Veja bem, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, vou colocar aqui 38 centésimo. Qual é o significado disso? Olha, eu não tenho nada inteiro, o que ele está dizendo é assim, ó, eu tenho zero inteiro. Quando eu comecei a meu processo de divisão, que é a vírgula, eu não tinha nada para entregar, eu tinha zero inteiro, ó, zero inteiro. Agora eu tenho o quê? 3 décimos, ou seja, eu tinha 3 pedacinhos, quando eu quebrei lá o meu segmento, eu fiquei com 3 pedacinhos, pequenininho, e aí não coube todo o segmento não ficou completo, eu consegui mais 8 pedacinhos dele dividido por 100, pedacinhos bem melhores. Isso significa que eu tinha zero inteiro, eu tinha 3 décimos e eu tinha mais 8 centésimos. Percebeu como é muito interessante de entender? Ó? Eu não tinha nada inteiro, eu tinha 3 décimos e depois eu tinha 8 centésimos. Quando eu junto todos esses segmentos, eu tenho 38 centésimos, que é a mesma coisa de eu falar o quê? Ó? Olha que interessante, ó. É a mesma coisa de eu falar que eu tenho 38 partezinhas de uma coisa que foi dividida por 100. Percebeu? E aí eu posso dizer assim, olha, gente, eu tenho 38 centésimos, ou seja, 38 partezinhas de uma coisa que foi dividida por 100. Muito interessante, né? Vou te dar um outro exemplo. Deixa eu colocar aqui uma cor azul, ó. Suponhamos que eu tenho lá 8... 8 já foi, né? Mas vamos deixar isso. 8 décimos. O que significa 8 décimos? 8 partezinhas de uma coisa que foi dividida por 10. Percebeu? É só isso que eu tenho. Então, o que é 8 décimos? Eu não tinha nada inteiro, eu tinha 8 décimos. Ou seja, 8 partezinhas de uma coisa que foi dividida por 10. Percebeu que interessante? Eu vou te dar outros exemplos. Vamos de mais um exemplo. Deixa lá, vou pensar aqui. 2... 4, 5. Pronto, 245 centésimos. A grande dificuldade das pessoas sobre isso, né? Se eu entendi que 2 é o inteiro, porque coube 2 partes grandes da unidade, percebe? E aí, não coube 3, então eu já tenho 2 partes. Mas eu não coube 3, Alessandra. Então, por isso começou a vírgula. A vírgula está dizendo assim, olha, cara, eu não coube 3, só coube 2, tá bom? E aí você começa a dividir aquele segmento. Aí você percebeu que deu naquele segmento 4 partezinhas. Ou seja, eu tenho aí, ó, 4 partezinhas de uma coisa que foi dividido por 10. Ou seja, 4 décimos. E aí não coube 5 partezinhas. O que eu faço? Eu penso na fragmentação e agora eu coube 5 partezinhas daquela menorzinha, que é a partezinha dividido por 100. Pronto. Se eu percebi isso, se eu entendi que eu tenho aqui, ó, 245
centésimos. Ou seja, é a mesma coisa de eu ter 245 partezinhas de uma coisa que foi dividida por 100. Foi assim, meus amigos, que foi criado a fração e o número decimal. Quer outro exemplo? Vamos fazer mais um exemplozinho, só para a gente fechar com chave de ouro? Vamos pensar aqui de novo no azul. Olha lá. Então, vamos pensar aqui no número. Deixa eu ver. Vou pensar aqui em 85 décimos. O que significa 85 décimos? Vamos lá. Ó, 8 inteiros, mas não coube 9. Ou seja, a vírgula significa onde começa o processo de divisão. Então, coube 8 inteiros, mas não coube 9. Legal. Então, 8 inteiros. Agora, eu tenho 5 pedacinhos de uma coisa, e quando eu peguei não deu 9, mas não acabou o segmento. Quando eu dividi em partes, em 10 partes, eu consegui encaixar 5. Então, eu tenho 5 partezinhas de uma coisa que foi dividida em 10. Ou seja, é a mesma coisa de eu ter 8 inteiros mais 5 décimos, que é a mesma coisa de dizer que eu tenho 8 inteiros mais 5 décimos, que é a mesma coisa de dizer que eu tenho 8 inteiros mais 5 décimos, 85 décimos, que também pode ser dito que eu tenho 85 décimos. Percebeu? Esse 85 décimos também eu posso dizer que eu tenho 85 partezinhas de 1 sobre 10. Pronto. Não tem mistério. Agora, toda vez que você olhar para o número, você pode fazer esse raciocínio e nunca mais sentir dificuldade. Quando você enxergar o número, você diz assim, cara, agora eu sei quem é esse camarada, eu sei como foi construído ele. Agora, depois é só ver quem? As operações, como operar com esses números. Mas agora você já sabe que 85 décimos é a mesma coisa de 85 décimos, porque coube 8 partes, mas não coube o quê? 9 partes, ele só coube 8 inteiros e eu peguei mais 5 décimos. Quebrei em pequenininho. Entendeu? Interessante, não é? Então, veja, dessa maneira se construiu toda a reta numérica. Na verdade, não. Toda a reta numérica não, porque no próximo episódio você vai ver que nós temos outros números, que são os irracionais. Por enquanto, eu mostrei para você como foi construído os números racionais, ou seja, os números decimais, os decimais exatos, as frações, foi isso que a gente viu até agora, né? Então, vamos só fazer mais um exemplozinho aqui na reta numérica para você entender melhor. Ó, suponhamos que agora que você sabe como foram construídos, agora se eu colocar o número aqui 0,5, você consegue enxergar que é 5 décimos, ou seja, não deu um inteiro. Ele dividiu esse pedaço do 0 a 1 em 10 partes, conseguiu 5. Entendeu? Ó, suponhamos que eu vou colocar aqui, vou chutar aqui um valor, 1,83, 183 centésimos. Percebe? Ele não passa do 2, ele chega ao 1, máximo 1,8, ou seja, ele diz assim, olha, eu consigo te encaixar em uma parte, ou seja, um inteiro. Só que eu não consigo 2 partes, mas eu consigo mais 8 pedacinhos. Ou seja, se eu pegar essa parte maior e dividir em 8 pedacinhos, eu consigo mais 8 pedacinhos, ou seja, mais 8 décimos, ou seja, 1,818 décimos. Aí ele falou assim, não, mas ainda vai sobrar um pedacinho, tá, ainda vou conseguir encaixar mais 3 pedacinhos de uma coisa que eu vou dividir esse segmento, essa parte de uma unidade, em 100 partes. Aí eu consigo mais 3 partezinhas, ou seja, eu fico com 183 partes de algo que foi dividido por 100. Percebeu? Então, por isso que o que vocês falam, né, que eu falava antes de descobrir isso aqui, geralmente professores de matemática falam, né, 1,83, na verdade, se pronuncia 183 centésimos, ou seja, 183 pedacinhos de uma coisa que foi dividida por 100 partes. Percebeu? Legal. Muito legal. Mas será que coube todos os números aí? Aí é que tá. Percebeu? Que se eu colocar e for encaixando valores aqui, você vai... Agora eu tenho certeza que você vai entender, ó. Quando eu coloco aqui, por exemplo, 1,5, né? 15 décimos. Se eu colocar aqui 3,123, agora você já sabe que dá 3.000, né? 3.123 pedacinhos de uma coisa que foi dividida por 1.000. Percebeu? Olha que interessante. Agora você já sabe que é décimo, centésimo, milésimos. Então foi uma coisa, o que significa isso? 3.123 pedacinhos de uma coisa que foi dividida por 1.000. Se eu colocar aqui 15 décimos, eu coloquei 15 décimos, né? É a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 15 partes de uma coisa que foi dividida por 10. Vamos colocar aqui
Vou colocar aqui 2, aqui eu acho que vai dar uns 3, 2,3, será? Dá 1, 2,2 mais 1. Então, aqui, que pedacinhos são esses? O que significa isso? São 221 pedacinhos de uma coisa que foi dividida em 100 partes. Por isso, ó, décimo centésimo. Por isso, ó, décimo centésimo e milésimo. Percebeu? O método X foi criado exatamente para você que nunca conseguiu enxergar o número em sua essência, tá? Então, o método X, na verdade, é para todos, né? Mas é principalmente para aquelas pessoas que querem entender o que é realmente matemática, né? O que é realmente as operações. Eu vou te dar outras oportunidades de conhecer a matemática dessa maneira a fundo, entender o que está de trás, né? Por trás de todo esse mistério, né? Toda essas situações que a gente vê no dia a dia, né? Uma matemática mecânica, percebeu como é bem interessante? Tá? Olha, eu vou falar mais uma coisa para você. Não deixa de assistir o próximo episódio, porque eu vou te mostrar algo muito interessante. Porque até aqui eu te mostrei os números fracionários e os números decimais. E aí, você acha que essa reta numérica, ou seja, os números racionais, ela é composta só por esses números decimais e fracionários? Não, não, não. A reta numérica, ela é composta pelos números irracionais também. Ok? E esses números irracionais, no final das contas, os matemáticos da época descobriram que a reta numérica ela tinha muito mais números irracionais do que números racionais. Então vamos pensar assim. Se eu falasse assim para você, olha, eu quero que você me pegue lá no quilômetro raiz de 99. Aí você vai dizer assim, nossa, mas como que eu vou saber onde é a raiz de 99? Mas se eu falar assim, olha, eu quero que você me pegue aproximadamente no quilômetro 10, você saberia, certo? E é aí que tá. A matemática ela é feita de aproximações. Os matemáticos da época descobriram que a maioria da reta numérica ela era preenchida não pelos números racionais, conforme nós fizemos aqui. Eu vou te mostrar uma coisinha aqui, ó, só para você entender do que eu estou falando. Pensa o seguinte, ó, existiam os números naturais, que foi do segmento de reta que dava números exatos, lembra deles? Certo? Então, 1, 2, 3. Depois, pela necessidade humana, se cria os números inteiros. Quem são os números inteiros? Todos esses pares, ó, positivo, negativo, positivo, negativo, ó, 2 positivo com a mesma distância, 2 negativo. Então, todos os outros números negativos, se cria aqui o conjunto dos números inteiros. Depois, se cria os números racionais. Quem são os números racionais? É exatamente esses números que eu demonstrei para você, que são os números fracionários, os números, as dízimas periódicas, os números com vírgula, né? Então, por exemplo, menos 2,5, menos 25 décimos negativo, 335 centésimo, 1 sobre 2, que significa meio, e assim sucessivamente. Só que o que acontece? Existem outros números, não são só esses. E é esse convite que eu te faço para te assistir o próximo vídeo, que são os números irracionais, que é esse exemplo que eu falei, né? O cara fala assim, mas aí, no quilômetro 99, da raiz de 99, eu não sei, mas aproximadamente 10 eu consigo encontrar. Como foi que os matemáticos perceberam que existiam essas centenas, milhares de números irracionais em cima da reta numérica? Foi quando eles começaram a comparar o lado de um quadrado com a sua diagonal. Mas isso é assunto da próxima aula. Então, no próximo vídeo eu vou aguardar você. Não deixa de assistir, ok? Que você vai entender de uma vez por todas quem são todos os elementos da reta numérica. Ou quase todos. Então, é isso. No próximo vídeo eu vou te mostrar como foram construídos os números irracionais. Aí eu vou te mostrar eles todos juntos, tá certo? Como foram construídos os números irracionais, o que eles fizeram, que eu já vou dar uma palhinha aqui, né? Vou dar um spoiler aqui, ó. Eles compararam, da mesma forma que eu construí esse, eu vou te mostrar no próximo vídeo que eles compararam o lado de um quadrado com a sua diagonal. E aí eles perceberam que tinha buracos na reta numérica. E aí quando eles aplicam Pitágoras nesse material, aparecem os números irracionais. Mas isso é assunto do próximo vídeo.
Fica aí, próximo vídeo já está aí embaixo, é só você clicar e vai para a próxima aula, ok?